Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus pela oportunidade que nos dá o Senhor nosso Deus de estarmos mais uma vez cultuando ao Senhor, nós aqui com a equipe no templo e você em sua casa, onde estiver, adorando ao Senhor Jesus conosco. Fique ligado na palavra do Senhor Jesus, permaneçam nessa mesma adoração, porque creio que tudo o que acontece na face desta terra é da permissão de Deus, está sob o controle de Deus, e conforme a palavra do Senhor, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo esta situação difícil contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Antes de orarmos e ler a palavra do Senhor, eu quero recordar aos irmãos alguns fatos acontecidos em situações difíceis que cooperaram para o nosso bem, nós que estamos aqui hoje. Quantos de nós gostaríamos de estar aqui no templo, mas a igreja do Senhor Jesus somos nós, o reino de Deus está em nós. E se não fosse o Senhor ter permitido e levado o apóstolo Paulo por 2 vezes a ser preso, hoje não teríamos as cartas das prisões, as epístolas. Nós vemos João que numa situação difícil, no fim de sua vida, por ordem do imperador Domiciano, sendo levado para um lugar ermo, para um lugar terrível, para a ilha de Patmos, onde os piores dos piores eram levados. Mas ali, quando fecharam a oportunidade para João falar do amor de Deus para a igreja de Éfeso, que ele era pastor na época, o Senhor abriu uma porta nos céus, mostrando para ele todo o livro de Apocalipse, e hoje nós temos esta palavra, graças a este momento difícil que naquele momento o Senhor usou, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E agora chegou a nossa vez. Não sabemos qual o propósito real de tudo isso, porém, contribuirá para o bem daqueles que amam a Deus também, esta nossa não vinda para o templo, mas adorando ao Senhor na nossa casa. A palavra de Deus nunca esteve presa, e não é hoje que ela vai estar. Vamos orar ao Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, nós te damos graças por esta oportunidade tremenda, por mais um dia, Senhor querido, em que nós nos reunimos como corpo de Cristo a larga distância agora, Senhor, te dando graças pela tecnologia que o Senhor dispõe para nós, para que de uma forma ou outra possamos ter comunhão mútua juntamente com todos os nossos irmãos. Ó Deus querido e poderoso, nós precisamos da Tua palavra, precisamos que o Espírito Santo do Senhor venha nos encher, venha inundar o nosso ser com a Tua palavra. Portanto, ó Deus, que o Senhor e somente o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração, alimenta-nos, ó Deus, nesta noite, fortalece-nos, ó Senhor, nesta noite, para prosseguirmos firme até a volta do Senhor, que será breve. Amém, Senhor Jesus. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 até o versículo 11. Você que está na sua casa, onde você estiver, preste atenção no texto, fique com a sua Bíblia aberta e acompanhe, para saber o que o Senhor tem a falar ao nosso coração através desta palavra. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte.
Meus irmãos, como nós já citamos, João, exilado na ilha de Patmos, recebeu toda a revelação do livro de Apocalipse. E dentro dessa revelação, o Senhor enviou 7 cartas a 7 regiões, a 7 micro-regiões da Ásia. Não sendo assim estas 7 cartas somente para aquelas igrejas, mas para nós também foi direcionada esta palavra do Senhor. E nós lemos hoje a respeito daquilo que o Senhor falou para a igreja mais pobre, para a igreja mais sofredora naquela época, até então, para a igreja que estava padecendo as maiores lutas de todas as 7 que o Senhor escreveu as cartas. A igreja de Esmina estava sofrendo grandes afrontas. Porém, a palavra do Senhor nos mostra que a credencial daquele que está dizendo, que tem autoridade para estar falando, é esta aqui do versículo 8, a segunda parte. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aqui no momento do louvor nós já adoramos a Deus. És o alfa, o ômega, o princípio e o fim, mostrando assim que quem estava falando era aquele que desde o princípio fez todas as coisas, conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a seguir, que ele lá era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito se fez se não fosse por seu intermédio. É este Senhor, é aquele que tem todo o poder sobre o tempo e sobre a morte, é quem está falando para a igreja de Esmirna. Conheço a tribulação que você está passando, e o Senhor conhece muito bem esse momento difícil, esse momento de tribulação, esse momento que para muitos está sendo uma crise não somente financeira, mas está sendo uma crise a ponto de não poder ver seus próprios parentes, a ponto de não poder ver sua mãe, seu pai, que está com a idade mais avançada, e de acordo com as autoridades, eles devem ficar ali, quietinhos, no canto, como grupo de risco. Porém, o Senhor conhece a tribulação que nós estamos passando, e tudo está no controle, nas mãos do Senhor. O Senhor conhecia muito bem o que essa igreja de Esmirna estava passando, e o Senhor fala que a prova que ela estava passando, a sua pobreza. Porém o Senhor, nós vemos aqui um hífen, e o Senhor diz: mas, porém, embora você seja rico. O Senhor olhou primeiro com um aspecto humano e disse para eles: olha, a tribulação que vocês estão passando é que vocês são pobres. Isso é o que os outros olhavam e diziam. Isso é o que o ser humano olhava para a igreja, quando o ser humano olhava para a igreja de Esmirna e via uma igreja perseguida, e via uma igreja que às vezes tinha que se retirar, uma igreja que por decretos de imperadores fora devastada muitas vezes, porém permanecia firme na palavra, na devoção, na oração e na doutrina dos apóstolos. E aí estava a riqueza daquela igreja, é que mesmo ela passando por toda a tribulação da face dessa terra, mesmo até seus recursos financeiros sendo diminuídos cada dia mais e mais, porque se você voltar no contexto histórico, a cidade de Esmirna, em um período de tempo, confiscou os bens daqueles que serviam a Cristo. O imperador tinha um templo dedicado ao imperador na cidade de Esmirna, e chegou um tempo que quem não o adorasse como um Deus era morto. E a tribulação que aquele povo estava passando era essa: perseguição, medo. E quantos estão nos vendo agora, nos ouvindo, estão com medo? Quantos estão desesperados porque amanhã tem que levantar, se arrumar e ir trabalhar? Porém, a palavra do Senhor para nós é essa: eu conheço a tribulação que você tem passado. O Senhor não desampara a sua igreja. Por mais que o diagnóstico da sociedade seja desfavorável, a palavra do Senhor nos diz que Ele não vê como vê o homem. O homem vê o exterior,
mas Deus sonda o interior, o íntimo da sua alma. Jesus Cristo está sondando agora. E todos os seus medos, toda turbação de alma, todo o sofrimento interno, tem pessoas que não estão conseguindo dormir direito por causa desta situação. O Senhor está dizendo para você: confia, porque Ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que esteve morto, mas voltou a reviver pela própria força do seu poder. Ele tem poder para nos livrar desta prova, desta tribulação. A palavra do Senhor nos mostra ainda uma outra prova que a igreja estava passando, que era a blasfêmia daqueles que se declaravam judeus e não eram coisíssimas nenhuma, daqueles que se juntavam com o Império Romano, com ódio dos cristãos, por serem servos de Cristo e não seguirem a lei de Moisés. Eles perseguiram o povo de Esmina a ponto disso doer na igreja. Porém, a palavra do Senhor para aquela igreja era a mesma: vocês são ricos. Irmãos, às vezes, se nós olharmos para essa palavra sem analisarmos, nós não a entendemos. Mas nós podemos às vezes passar por tribulações, passar por escassez de alguma coisa nesta terra, porém sermos ricamente abençoados através de Deus ou em Cristo. Mais vale ser rico, conforme o Senhor Jesus falou aqui, do que ser rico conforme o mundo vê. Eu posso te dar a certeza de que dentre os palácios ou as casas mais abastadas, dentro da casa das pessoas mais ricas e influentes deste mundo, com riqueza deste mundo, não existe a graça que tem na tua casa, que existe na sua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que ainda que esse nosso tabernáculo se desfizer, nós temos uma mansão, um edifício dado por Deus nos céus. Ser rico aqui nesta terra não nos traz proveito algum, mas ser rico no céu, estando morando aqui, nos traz proveitos. Quer ver? A palavra do Senhor nos diz no livro de Atos capítulo 3, que Pedro e João estavam subindo a hora da oração, a hora nona, 3 horas da tarde, e alguém estendeu as mãos para eles e disse, esperando receber alguma coisa, e eles fitaram os olhos naquele homem. Pedro disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Esta riqueza você tem, isso ninguém pode tirar de você. Nada na face dessa terra é mais sublime, mais glorioso e mais rico do que a presença de Deus, a graça de Deus que é derramada sobre a nossa vida. O versículo 10 nos diz: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Irmãos, quando nós olhamos para a situação que passamos hoje, olhamos para a situação que essa igreja passou, e tendo o diagnóstico favorável do Senhor Jesus, porque para 5 das 7 igrejas que o Senhor enviou a carta, escritas no Apocalipse, tiveram censuras terríveis, mas para Filadélfia e Esmirna não. Quando você olha para as demais cartas, está escrito assim: eu conheço as tuas obras, eu sei das tuas obras, eu sei o que você tem feito. Mas para Esmirna, o Senhor já vai direto naquilo que está fazendo a igreja sofrer. Eu conheço a tribulação que você tem passado. Mesmo aos olhos do homem, dizendo que você é pobre, você é rico. Por mais tribulação que você está passando, você é rico perante o Senhor. Por mais prova que você hoje olhou e disse: olha, não sei o que vou fazer, sabe sim, confia em Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e a palavra do Senhor nos diz que o mais Ele fará. É o que a palavra de Deus nos diz. Os irmãos de Esmirna foram entregues realmente.
por não negarem ao Senhor Jesus, por não adorarem ao imperador como Deus, por algumas vezes foram lançados de cima de montes ou de penhascos milhares dos nossos irmãos da cidade de Esmirna. E mesmo lá em cima, sabendo que iriam serem lançados para baixo, iam para a morte, eles não negaram a Cristo, não adoraram ao imperador, preferiram morrer, porque a palavra do Senhor foi endereçada a eles e disse: ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Esmirna era cidade de jogos, sabe os Jogos Olímpicos? Mais ou menos. E ali eles recebiam o vencedor, recebiam a coroa de ouro na cabeça. Era aclamado pelo povo, mas aquilo ali logo passava, aquela honra terminava logo. Porém, aquele que entrega a sua vida ao Senhor, esse receberá a coroa da vida. Esse não experimentará a segunda morte. Esse não saberá o que é sofrimento no porvir, porque o Senhor já tem o galardão, já tem a coroa da vida preparada, já tem tudo aquilo que nós buscamos nessa terra e adquirimos como tesouro nos céus, está nos aguardando. Mais vale ser rico diante do Senhor, rico nos céus, do que rico diante dos homens nesta terra. Eu posso te dar certeza de uma coisa: isso tudo vai passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. Pandemias virão e terminarão, guerras se levantarão ainda no mundo. O povo de Deus foi e hoje é em muitos países e será até a vinda de Cristo ainda perseguidos, e muitos deles chegarão a ser mortos. Porém, a palavra daquele que diz que é o princípio e o fim, aquele que esteve morto, mas reviveu, permanecerá para todo o sempre, e nós permaneceremos com ele para todo sempre também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Meus irmãos, nada mais sublime, nada mais tremendo do que é saber que quando partimos desta terra, como já foi dito aqui, quando este corpo se desfizer, quando ele for para o pó, conforme a palavra de Deus nos diz que ele irá, nós teremos um edifício nos céus, uma casa não feita por mãos, mas feita pelo Senhor, perfeita, agradável, sublime. Teremos um lugar onde não haverá mais dor, pranto, sofrimento, desespero, pandemias, onde a distância não será um problema para nós de maneira alguma, onde não precisaremos de forma alguma a recorrer pelos métodos deste mundo para nos alimentarmos, para sobrevivermos. Não, naquele dia toda lágrima será arrancada de nossos olhos. E tem irmãos que nos assistem agora, e muitos assistirão depois, que antes dessa pandemia não estavam vindo no templo adorar a Deus, e agora a coisa que mais quer é estar adorando a Deus no templo, juntamente com a igreja. Isso vai passar, e que o seu coração permaneça aquecido nesta mesma força. Volte para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele conhece a tribulação que você tem passado, e tem poder mais do que suficiente para acabar com tudo isso. E na hora do Senhor, quando Ele fizer aquilo que aprove o teu coração, quando isso tudo contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, o Senhor arrancará este mal da terra, e novamente nós poderemos nos confraternizar, mas eu creio que muito melhor do que antes. Creio que isso servirá para nos ensinar que um dia de culto é um dia especial, que um dia de adorar a Deus não é um dia de preguiça, não é um dia de ficar cabisbaixo, de olhar para o cansaço, de inventar desculpas, mas é o dia em que o Senhor nos deu para adorar a Ele. O Senhor conhece o seu sofrimento, e você pode estar passando agora pela escassez, mas você é rico. Você tem a salvação em Cristo Jesus.
Você foi escolhido para herdar os céus. Você foi escolhido para que um dia, quando o Senhor, conforme a tua palavra, fizer ressoar a trombeta, for ouvida a voz do arcanjo, e os anjos vierem nos buscar, como a palavra de Deus nos diz, e quando tudo isso acontecer, nós chegaremos diante daquele que hoje nós servimos e não enxergamos, que hoje nós amamos, clamamos a Ele, derramamos a nossa vida, a nossa alma diante dEle, não vendo, nós seremos consolados, porque assim como Ele é, nós o veremos. Eu creio que enquanto os irmãos da cidade de Esmirna eram perseguidos, eram presos, eram mortos, sendo jogados por penhascos, eles tinham isso em mente: vou ver o meu Senhor agora. Conforme o apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor. É gloriosa demais essa palavra de que um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. Então passe o que for necessário, sabendo que aquele que confia no Senhor tem vitória. Aquele que confia em Deus não é envergonhado em negócio algum desta vida. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família, que o seu coração se enche agora de força, de vigor, que você se levante desta situação que você está, de medo, alguns até de terror, muitos até entrando em processo de síndrome do pânico. Pare com isso, confie em Deus, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Daqui uns dias nos vemos no templo, mas por enquanto, adore ao Senhor Jesus, levante a sua cabeça todos os dias de manhã, confiando que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor querido Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Os dias são maus, mas nós cremos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Essa situação, Senhor querido, com certeza está nos mostrando desde já a importância, ó Senhor, de termos a comunhão mútua. Ó Deus, quantas vezes nós falamos aquela palavra que o teu servo disse, ó Deus querido, que bom, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união, às vezes, nós queremos abraçar, nós queremos, ó Senhor, dar a paz do Senhor, nós queremos estarmos juntos. Ó Deus querido, quantas vezes durante este momento difícil, nós desejamos estar na tua casa todos os dias da nossa vida, como o teu servo Davi disse. Mas, ó Senhor, nós confiamos que breve chegará o dia em que novamente nos abraçaremos e novamente, Senhor querido, a sua igreja se reunirá, e em uma só voz nós adoraremos ao teu santo nome no templo, no lugar em que escolhemos para dar glória ao teu nome, juntamente com a tua igreja. Bendito seja o nome do Senhor, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando a vida dos meus irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.